Graça para o Senhor Jesus, amém? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluias. 1 João 1, do 1 ao 3. Deus é bom demais, amém? Queridos, se tem uma coisa que nós gostaríamos de ver e contemplar, né? É o rosto de Cristo. Você não tem vontade de ficar imaginando como será o dia em que você estará na presença dele e ver o seu rosto? Os discípulos, apóstolos, o povo daquela época, eles tiveram um grande privilégio, né, de ver o rosto de Cristo. Nós imaginamos, pelas características, pelas informações que a gente tem, né, do povo daquela época, dos judeus, a gente imagina como é o rosto de Cristo. Mas a Bíblia, ela nos mostra algumas características, né, do rosto de Cristo que não é assim, vamos dizer, comum, né? São características divinas do rosto de Cristo. Eu separei aqui 7, né, características do rosto de Cristo, para nós estarmos meditando aí bem rápido, né, por causa do nosso tempo. Mas a primeira é que ele é mais resplandecente que o sol. Aleluias. Isaías, escrevendo, Isaías 700 anos antes de Cristo nascer, ele não foi contemporâneo de Cristo, ele viveu numa época bem diferente, né, 700 anos antes, 7 séculos antes, mas ele escreveu no capítulo 24, versículo 23, diz: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião e em Jerusalém. Aleluia. E perante os seus anciões gloriosamente. Então, nós vemos aí que ele é mais resplandecente que o sol, né? O sol, a lua ali, a lua se envergonhará pela dimensão da claridade, né, da glória do rosto de Cristo. Mas em Atos 26:3, isto é, já na época de Cristo, na época da igreja, né, Cristo já havia sido ressuscitado, mas Atos 26:13 diz que ele é uma luz, né, que brilha ao meio-dia, é uma luz que excede o esplendor do sol. E o versículo ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, né? Paulo, ele teve essa oportunidade, apesar de ali ser Saulo, né? Ele estava ainda perseguindo os cristãos, mas ele pôde testemunhar essa grandeza. E ele diz, né, que excedia o esplendor do sol, meio-dia. Mas nós podemos ver também, em segundo plano, uma das características do rosto de Cristo em Isaías 60:19, onde nós podemos ver que ele é uma luz perpétua. Diz assim: nunca mais servirá o sol para a luz,
do dia, nem com seu esplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua. Com glória. E o teu Deus, a tua glória. Isaías 60, 19. Ele mostra aí que é uma luz eterna. Glória a Deus. Deus é demais, né? Jesus, ele tem tudo que nós precisamos. Ele é o suficiente para nós. E terceira característica que eu pude separar, que ele é resplandecente como o sol. Em Mateus 17, 2, eu separei o 1 e o 2, né? Ele diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Mateus 17, 1, 2. Você vê aí que é uma glória, né, que é difícil até de se imaginar, porque é como o sol do meio-dia, né? Como o sol do meio-dia. Imagina aí você ver esse sol do meio-dia ali à noite, né? Naquela situação em que ele estava, né? Ele conduziu eles ao alto monte ali justamente para que eles pudessem, né, estar orando, estar vigiando. Jesus transfigurou-se na frente deles e resplandeceu como o sol. Em quarto, eu pude ver aí a sua aparência, a aparência transfigurada de Jesus. Lucas 9, 29. Ele diz: e estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Quer dizer que o brilho, né, não só do seu rosto, mas também da sua roupa, que resplandecia, né, a branqueza, a brancura do momento ali. É uma oportunidade, né, que eles tiveram, os discípulos, os apóstolos, de ver o rosto de Cristo assim. Mas eu quero te dizer uma coisa: logo nós o veremos como ele é. Amém? Deixa essa ansiedade de lado aí. No 5, ou quer dizer, no quinto lugar das características do rosto de Cristo, eu pude ver aí os seus olhos, né? Os olhos como chama de fogo. Apocalipse 1,14 diz: e a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, e os seus olhos como chama de fogo. Então, pude ver essa característica do rosto de Cristo, ter os olhos como chama de fogo. Não consegue, né? Olhar e poder contemplar essa grandeza. Aleluias. Em sexto, como eu já disse, ele teve um momento como o sol da justiça. Mas só que quem escreveu isso foi Malaquias, foi antes do nascimento dele. Malaquias 4:2, ele diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. E cura trará nas suas asas, e sereis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4:2.
alegria da cura, né? Saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Mas em Apocalipse 1,16 diz: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, ou de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. De novo ele fala do meio-dia, né? A força do sol resplandece ao meio-dia, ao horário mais que ele atinge a terra, né? Apocalipse 1,16. E o seu rosto era como o sol. Queridos, isso é muito lindo, sabe? Eu creio que nós vamos ser muito abençoados aí nessa nossa luta que nós vivemos, porque Jesus é conosco e Ele vai nos mostrar, né, Ele mesmo ali, né, suas características. Mas para encerrar o sétimo, né, que eu falei que era 7, para encerrar o 7, de sua presença fugiram a terra e o céu. Olha aí, Apocalipse 20, 11 e 12. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Desapareceu. Por isso que surgiu novos céus, novas terras. Mas isso é outra mensagem. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 11, 12. Fica esse versículo aí para sua reflexão. Né? O que nós temos feito para Deus? Quais têm sido as nossas obras? Quais têm sido as nossas obras? Obras de madeira, de feno, de prata, de ouro? Pensa nisso. Pensa um pouco sobre isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Que nós podemos viver aquilo que a Tua palavra diz para vivermos. Para sermos aquilo que ela diz que é para nós sermos. Possamos crescer diante de Teus olhos. Em nome de Jesus, Pai. E que possamos produzir obras dignas para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, Deus nos guarde, Deus nos ajude. Amanhã tem mais, se Deus quiser.